Você precisa gostar de matemática para fazer ciência da computação? Tem muita matemática em ciência da computação? Afinal, o que é o curso, a faculdade, o bacharelado de ciência da computação? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso de ciência da computação. Eu já falei sobre o técnico de redes anteriormente, então o vídeo deve estar no card para você clicar e assistir, e hoje eu vou falar sobre ciência da computação. Para quem não sabe, eu sou formado em ciência da computação, eu terminei o curso no final de 2020, graças, e hoje eu venho aqui para conversar um pouquinho com você sobre esse curso e tirar algumas dúvidas que provavelmente você tenha ou que você já pensou, como assim eu também pensei na hora de escolher uma faculdade. Eu estava muito em dúvida quando eu fui escolher a faculdade que eu iria seguir. Era óbvio que seria na área de computação, mas eu estava numa dúvida tremenda entre um bacharelado em redes de computadores, gestão em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e ciência da computação. Então eu estava dividido entre essas 4 categorias. A primeira que eu já cortei de cara foi gestão de tecnologia da informação, porque eu achei que não cabia muito ao meu perfil. Depois eu cortei a de redes de computadores, porque eu já era técnico em redes de computadores e eu vi que na grade da faculdade eu iria aprender muita coisa que eu já vi no técnico, é claro que de formas totalmente diferentes, mas não existe um bacharelado aqui na região em redes de computadores, seria um tecnólogo. Então eu fiquei na dúvida absurda entre análise e desenvolvimento de sistemas e ciência da computação. Engenharia de software nunca passou pela minha cabeça, engenharia da computação também não. E eu fiquei na dúvida e comecei a pesquisar mais sobre o assunto, e em diversos locais eu vi muita gente dizendo que você precisa ser apaixonado, que você precisa ser aficionado, que você precisa adorar matemática. E eu tenho já que dizer para você logo no início, isso é mentira. Você não precisa ser apaixonado por matemática. Você não precisa amar matemática para fazer ciência da computação. Eu digo isso porque eu me formei bem tranquilo, eu passei, é claro, por alguns perrengues em algumas matérias, mas apesar de ter muita matemática no curso, eu não gosto de matemática. Eu não gosto de ter que ficar fazendo cálculo, fazer um cálculo X para uma conta, o cálculo Y para outra conta. Eu não gosto de matemática, tá? Eu sou da área de exatas, tudo certo, ok, mas eu não gosto de ter que usar fórmulas matemáticas para tudo. E existe isso demais na Faculdade de Ciência da Computação. É uma faculdade que tem diversas matérias, diversas cadeiras de matemática. Você tem lá matérias que vão do básico da matemática até matérias que vão do avançado, da matemática computacional. E você tem que calcular muita coisa complicada mesmo. Então, existe sim muita matemática na ciência da computação, mas você não precisa ser um cara apaixonado para fazer ciência da computação. Isso não vai te limitar. É como eu disse, você tem muita matéria mesmo de matemática, então você vai ter que fazer coisas que você não gosta, como é normal na vida, né? A gente tem que fazer muita coisa que a gente não gosta, e foi o que eu tive que fazer. Eu tive que fazer muita matéria de matemática sem nem gostar daquilo, mas eu fiz, fui bem em quase todas as matérias de matemática, não reprovei em nenhuma matéria ao longo da faculdade inteira, então acredito que tenha um pouquinho de propriedade para falar isso para você. E existem outras matérias também, além da matemática, que você já deve ter esbarrado aí no ensino médio, como, por exemplo, física. Eu também tive física na ciência da computação, principalmente focada em tecnologia, na parte de fibra ótica, luz, na parte de ondas eletromagnéticas, por conta da rádio, frequência, e Bluetooth, Wi-Fi e tudo mais. Isso também é visto em física. É claro que você tem que analisar a grade curricular da faculdade que você quer fazer, porque cada faculdade tem uma grade curricular diferente. Mesmo que ela siga uma grade que é exposta, né, que é publicada pelo MEC, você tem diversificações, principalmente na posição das matérias em cada faculdade. Eu tive muita matéria de matemática e física, principalmente ali até o 4º semestre. Até o 4º semestre você tem bastante matéria que é mais focada para essa área. Depois do 4º semestre que eu comecei a de fato colocar a mão em código, fazer matéria de redes, matéria de segurança e assim por diante. Antes disso, são as matérias base, né? As matérias que te dão a base para você conseguir depois prosseguir na ciência da computação, que são as matérias de física, as matérias de matemática, que são as matérias
de orientação a objeto, banco de dados, programação estruturada, lógica de programação e assim por diante. Mas, novamente, eu reforço que você não precisa ser apaixonado, mas você vai ter que tolerar muita matemática ao longo do curso todo. Existem outras matérias também que são bastante complicadas, como, por exemplo, qualidade de software e engenharia de software, que são matérias extremamente pesadas e são complicadas mesmo. Tem outras matérias que eu esqueci o nome, porque são... assim, tem matérias que têm os nomes muito compridos ou muito complexos, mas a matéria que antecede a engenharia de software ela é extremamente complexa. Eu vou estar colocando na tela qual que é o nome da matéria, porque eu esqueci, eu vou ter que olhar na grade curricular. E existem outras que podem te complicar bastante também. E quando você vai para a parte do código, você acha que é mil maravilhas, né? Que você vai lá, vai colocar a mão no código e vai desenvolver o Facebook. E na realidade não é bem assim, até porque a faculdade ela tem como objetivo te dar um norte para o caminho que você vai seguir. Ela não tem como objetivo fazer com que você saia dali o novo desenvolvedor sênior da face da Terra. Você não vai sair dali o melhor programador do mundo. Até porque ela não te aprofunda tanto assim em conhecimentos na área de programação. A Faculdade de Ciência da Computação ela tem como objetivo te transformar em um cientista. Então ela te dá a base científica para isso. É uma faculdade de base. Você vai sair da Faculdade de Ciência da Computação como um cientista da computação e não como um programador. Se você quer sentar numa cadeira e programar a vida toda e ficar como programador sentado atrás de um monitor teclando o dia inteiro, aí são outras coisas. Você não precisa de uma faculdade de ciência da computação para isso. Você precisa saber programar e ter cursos de desenvolvimento. E eu não estou menosprezando a profissão programador. Eu estou simplesmente reforçando que são coisas diferentes. O cientista, ele pesquisa principalmente. O programador, ele desenvolve. Então, quando você sai de uma faculdade de ciência da computação, o principal objetivo é te transformar em um cientista. E para isso você precisa de uma base científica grande, que é o objetivo da faculdade, como, por exemplo, nas matérias de inteligência artificial que eu tive. Eu tive 2 matérias de inteligência artificial ao longo da faculdade. Uma era inteligência artificial e a outra era em sistemas inteligentes. E ambas tiveram como objetivo principalmente passar para mim a base científica da inteligência artificial para que você consiga desenvolver então alguma coisa nessa área. Mas daí você tem que se aprofundar por conta própria, assim também como a matéria de segurança da informação deu a base da segurança da informação. O CID, o que é criptografia, quais são os sistemas, como que um sistema é inseguro, como que você pode fazer uma gestão de risco. Então esse tipo de coisa que é passado, é realmente a base científica que tem por trás daquele método. E outro ponto também é que existem matérias extremamente legais na faculdade e que você vai gostar bastante, como por exemplo eu tive visão computacional. Foi uma matéria muito legal, mas ela, assim, o nome é muito legal, né? Daí você acha que você vai ver um monte de algoritmo foda e etc. E na realidade a gente leu muito artigo nessa matéria. A gente leu um monte de artigo e colocou esses artigos em prática. Então, algumas coisas elas vão brilhar o seu olho, é claro, e você vai achar que você vai colocar a mão na massa e desenvolver 1001 coisas, quando na realidade você vai estudar a base científica daquilo. E tudo depende também, é claro, do professor que você pegar. Tem professores muito bons, que vão fazer você colocar a mão na massa, vão fazer você desenvolver, e tem professores muito ruins que podem simplesmente ficar passando o slide a aula toda. Aí depende bastante do seu professor e também de você, já que você tem que ver aquela matéria na faculdade e correr atrás por conta própria. No geral, a Faculdade de Ciência da Computação para mim foi excelente, eu aprendi bastante coisa, é claro que a base de bastante coisa, e essa base, esse norte que a faculdade me deu, me possibilitou a estudar, aprofundar mais sobre isso. E uma coisa na faculdade que você consegue apenas em ambientes desse tipo é o networking. Eu conheci muita gente na faculdade, eu conheci uma galera muito boa, eu conheci desenvolvedores sensacionais, fora da curva, dentro da minha turma na faculdade, e esses caras hoje, a gente trabalha junto
basicamente, em alguns projetos, e quando eu precisar, eu tenho certeza que eu vou poder contar com esses caras, além dos professores que eu tive na faculdade. Eu tive professores excelentes e alguns professores se transformaram em amigos. Então, a faculdade ela me deu algo que é muito precioso para o mercado de trabalho, que é o networking. Eu tinha um professor no curso técnico que dizia que metade da sua vida profissional é o networking e a outra metade é o seu conhecimento e esforço. Se você tem muito conhecimento e muito esforço e não tem nada de networking, vai ser muito complicado você atingir o sucesso. Já quando você tem na balança essas duas coisas, o seu sucesso ele chega de uma forma mais facilitada. E muitas vezes as pessoas têm um networking muito grande e não têm tanto conhecimento e nem tanto esforço, mas elas conseguem chegar até um patamar que você, estudando pra caramba, não conseguiria. Então o networking ele é extremamente importante e graças a esse networking que a gente conseguiu desenvolver a Horas de Team e por isso existem vários canais hoje no universo do Guia Anônima. Tem o Guia Anônima CTF, tem o Pythonauta, tem o Zero Day. Então esses canais eles foram desenvolvidos por meio de networking e 2 desses canais networking da faculdade. O Pythonauta e o Zero Day são canais desenvolvidos por amigos da faculdade. Então, graças à faculdade, a gente conseguiu colocar esses projetos para frente, além de outros projetos que eu tenho por fora, que também tem aí a galera da faculdade envolvida. Então, para mim, valeu muito a pena. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você tem de dúvida referente à ciência da computação, porque é claro que não dá para explanar aqui 4 anos de faculdade em 10, 15, 20 minutos de vídeo. Isso é impossível. Então, se você tiver alguma dúvida que não seja tão técnica assim, é só me perguntar. Não adianta você perguntar se vai ter matéria X ou matéria Y, ou se você vai aprender X ou vai aprender Y, porque isso tudo depende de uma grade. Mas se você tem alguma dúvida sobre ciência da computação, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, beleza? Então é isso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer ir para a área de tecnologia e está na dúvida de qual faculdade fazer. E deixe seu like, assista os nossos outros canais e siga a gente nas redes sociais, @canal Guia Anônima, beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais.